Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar conversando sobre considerações fisiológicas e ecológicas da fotossíntese. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês um equipamento normalmente utilizado em pesquisas de fotossíntese em plantas, que é o chamado analisador de gases no infravermelho, que ele basicamente mede trocas gasosas entre folhas e atmosfera. Tá? Então vocês estão vendo esse equipamento aqui em que o pesquisador ele colocou uma folha em uma câmara fechada. Ele normalmente fornece iluminação artificial aqui também. E aí, a partir desse equipamento, que vai registrando o nível de CO2 e de vapor de água, eles podem, através da comparação também com a atmosfera, e calculando quanto de CO2 a planta está absorvendo e quanto de água ela vai perdendo para a atmosfera. Então o equipamento funciona no seguinte esquema aqui, tá? Tem uma bomba que ela retira ar do meio externo e joga na câmara em que a folha é introduzida, e o ar circula então através daqui, e aí depois ele é liberado novamente no ambiente, né, na atmosfera externa ali. E daí existem dois sensores, um sensor no infravermelho para medir CO2 e outro para medir água. Então, comparando a quantidade de água que está na atmosfera, que foi jogada aqui para dentro, com a quantidade de água que sai, a gente mede quanto que a planta está transpirando. Então, e se isso for feito aqui durante o dia, normalmente vai ter mais água saindo do que o que está entrando através do ambiente externo. Então a gente mede a taxa de transpiração por folha aqui, né, que é colocado na câmara. Se for plantas com folhas muito pequenas, aí você pode colocar mais de uma folha nessa câmara. E ao medir CO2 também, em comparação com o ambiente externo, né, que está jogando CO2 e depois está retirando CO2 aqui desse ambiente, a gente mede quanto a planta está absorvendo de CO2. Então aqui é o inverso, a tendência é que vai sair menos CO2, né, através desse ambiente em que a folha foi colocada, do que o CO2 que está sendo jogado ali, porque parte desse CO2 vai ser assimilado pela fotossíntese. Então esse equipamento a gente tem ele, né, em alguns locais, tem na nossa universidade. Ele é bem útil para medir taxa de fotossíntese e taxa de transpiração. Só que essa taxa de fotossíntese que é medida aqui, normalmente ao longo do dia, se você quiser pode medir também à noite, só que à noite vai medir apenas taxa de respiração, né? E durante o dia a gente mede taxa de fotossíntese. É interessante que você pode fornecer também uma iluminação artificial para controlar efeitos ambientais, né? Porque no ambiente sempre vai ter variações, né? Passa uma nuvem, altera o nível de iluminação, e dependendo da hora do dia pode ocorrer também alteração. Então, para padronizar, né, a medição, normalmente se fornece uma iluminação artificial também. Bom, então esse equipamento ele mede a taxa de uma grandeza, está na fisiologia, chamada de taxa de fotossíntese líquida, que é fotossíntese mesmo, aquela parte bioquímica que a gente viu nos assuntos anteriores, menos a taxa de respiração e menos a taxa de fotorrespiração. Por isso que é chamado de fotossíntese líquida. Em outras palavras, seria exatamente quanto de CO2 está sendo absorvido pela planta ou pela folha, que é o que é colocado aqui individualmente nessa câmara, e a quantidade de CO2 que está sendo perdida. Então, por isso que que é uma diferença, né, entre fotossíntese e respiração e o somatório, aliás, de respiração e fotorrespiração, ok? Eu vou voltar um pouquinho nesse conceito para a gente entender bem como ele significa. Então, através do analisador de gases no infravermelho, a gente pode medir, por exemplo, uma coisa muito interessante dentro da fisiologia, dentro de estudos de ecologia de plantas, que é a chamada curva de resposta à luz, que a gente mede ela da seguinte forma, tá? Eu posso, por exemplo, aqui no eixo Y existe intensidades luminosas variáveis,
Então eu posso testar intensidades luminosas diferentes e comparar essa variação com a assimilação de CO2, ou seja, com a fotossíntese líquida. Então no eixo X tem intensidades luminosas, esse ppfd significa densidade de fótons fotossintéticos, ou seja, fótons de luz apenas naquela faixa que é capturada pelos pigmentos da fotossíntese. E aqui no eixo Y eu tenho a assimilação de CO2, que é a fotossíntese líquida. Então, por exemplo, no escuro, ou seja, com zero de fótons fotossinteticamente ativos, a gente vai medir apenas a taxa de respiração. Tá? Então, esse equipamento ele é bem útil até para isso também. Só que, à medida que você vai aumentando a intensidade luminosa, vai aumentando também esse valor aqui, tá? Então, de início o valor é negativo, por quê? Porque a planta está perdendo CO2 ao invés de estar adquirindo, mas à medida que se vai aumentando a intensidade luminosa, esse valor vai subindo, até chegar num ponto em que o ganho de CO2 é exatamente igual à perda de CO2. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de compensação de luz, ou ponto de compensação luminoso. Tá? Então é exatamente aquele ponto em que a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração mais a taxa de fotorrespiração. Nesse caso aqui, é praticamente apenas respiração que está perdendo CO2, porque é numa intensidade luminosa ainda muito baixa, em que praticamente não ocorre reações de oxigenase da rubisco. Daqui a pouco eu vou explicar por que tem efeito da irradiância luminosa na taxa de oxigenase da rubisco, tá? Mas por enquanto, né, a gente fica só por aqui na curva de resposta à luz. Se a gente continuar aumentando a intensidade luminosa, então a taxa de assimilação de CO2 continua aumentando de forma linear até começar a saturar. Então, antes da saturação, a gente diz o seguinte, que a taxa de fotossíntese ela está limitada pela luz. Ou seja, quanto mais luz eu fornecer, maior vai ser a taxa de fotossíntese. Só que, a partir do momento em que a taxa de fotossíntese começa a saturar, aí a gente diz que a taxa de fotossíntese está sendo limitada pela capacidade de carboxilação ou de assimilação bioquímica lá do CO2 que está chegando, tá? Então não adianta mais, a partir de um determinado ponto, aumentar a intensidade luminosa, porque isso não vai gerar efeito positivo na taxa de fotossíntese. Então ela não está sendo limitada pela falta de luz, ela está sendo limitada pela capacidade de utilizar aquela quantidade de luz que está chegando ali na superfície da folha. Bom, por que eu falei que estudar a curva de resposta da luz, aliás, curva de resposta à luz é interessante dentro de estudos de fisiologia de plantas e dentro de estudos de ecologia de plantas? Pelo seguinte, tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, existe uma comparação entre uma planta de sol, que é aqui a Triplex triangularis, e uma planta de sombra, tá? Azaro caudatum, que é uma planta simplesmente adaptada a ambientes sombreados. Ela não consegue se dar bem em ambientes ensolarados. Já a Triplex triangularis é uma planta de sol bem adaptada a ambientes ensolarados. Então, se a gente compara as curvas de resposta à luz entre essas duas espécies, a gente vê algumas diferenças interessantes aqui. Então, por exemplo, a taxa de respiração no escuro da planta de sombra é num valor menos negativo do que na planta de sol. Vocês podem ver que a linha preta, que é a da planta de sol, ela está num valor mais negativo quando a intensidade luminosa é igual a zero, ou seja, no escuro, do que a da planta de sombra. Por que existem essas diferenças? Pelo seguinte, porque no caso da... Vocês lembram quando eu mostrei aquela figura? Qualquer coisa vocês voltam lá para dar uma olhada, comparando a anatomia de uma folha de sombra e de uma folha de sol. Vocês podem observar que na folha de sol existe muito mais células por superfície foliar
e células muito maiores, contendo muito mais organelas e também muito mais cloroplastos. Então isso significa que para manter essas células vivas e funcionando, a planta precisa gastar mais energia. Então, no caso de uma folha de sol, ela respira mais no escuro, porque existe uma quantidade maior de células que precisam se manter vivas, né, e funcionando ali naquela situação. Já uma planta de sombra, ela tem uma quantidade menor dessas células, então, consequentemente, ela vai gastar menos energia no escuro. E daí, o ponto de compensação luminoso da espécie de sombra é mais baixo também. Ou seja, é necessário uma intensidade luminosa menor para equilibrar o que a planta está perdendo de CO2 através da respiração com o que ela passa a ganhar a partir da fotossíntese. Enquanto que na planta de sol, né, ela precisa de uma intensidade luminosa um pouco maior para atingir o ponto de compensação. Mas esses dois fatores aqui, a taxa de respiração no escuro e o ponto de compensação luminoso, eles estão ligados exatamente à quantidade de células que precisam se manter vivas em uma folha de sol em comparação com uma folha de sombra. Só que esse gasto de energia que a planta de sol investe, ele é compensado, porque ela vai ter uma taxa de fotossíntese muito maior do que a planta de sombra. Vocês podem ver que a saturação na planta de sombra ela ocorreu muito mais rápido, de acordo com a intensidade luminosa, e essa linha tracejada significa que os valores nem foram medidos, porque simplesmente essa planta não pode ser colocada em uma intensidade luminosa aqui a partir de 800 micromols por metro quadrado por segundo de fótons fotossinteticamente ativos. Tá? Ela simplesmente não sobrevive nesse ambiente a partir dessa intensidade luminosa. Ela só é adaptada mesmo à sombra. Já a triplex triangulares vai muito bem e só começa a saturar sua fotossíntese numa intensidade luminosa bem mais alta. Ok? Então, gasta mais energia para manter células vivas, mas essas células vivas depois trabalham e produzem muito mais energia para a planta de sol. Só que, dependendo do ambiente, do ecossistema que as espécies estão adaptadas, então elas acabam optando, né, por produzir apenas um tipo de folha. Nesse caso aqui da Azarucaudatum, ela simplesmente é adaptada apenas à sombra. Eu comentei na aula anterior que existem espécies de plantas que possuem plasticidade de acordo com a intensidade luminosa, ou seja, podem se adaptar a ambientes com luminosidade mais intensa ou menos intensa. É o caso, por exemplo, da triplex triangulares. Então aqui é apenas a triplex triangulares, que é a espécie de sol. Aqui na linha em preto, a planta foi aclimatada a uma alta intensidade luminosa. Então, por exemplo, ela foi cultivada em um ambiente com 920 micromol por metro quadrado por segundo, que é mais ou menos a metade da intensidade luminosa ao meio-dia. Tá? Então, de toda forma, é um ambiente com alta intensidade luminosa, em que a maioria das folhas saturam a sua fotossíntese nessa intensidade luminosa aqui, ou começam a saturar, como no caso dela. E algumas outras plantas foram mantidas a 10% dessa intensidade luminosa. Tá? Então, tem aqui 92 micromol por metro quadrado por segundo, a mesma espécie de planta, aclimatada a um ambiente de sombra, a um ambiente com 90% de sombreamento. Ok? Normalmente a gente pode fazer isso através de telados, né? Através daquelas telas que provavelmente vocês já observaram em locais de produção de mudas. Bom, então vamos lá. Comparando as plantas aclimatadas a sol, a alta intensidade luminosa, e as plantas aclimatadas à sombra. Então, como era de se esperar, as plantas adaptadas ao sol, elas possuem uma taxa de respiração no escuro mais alta, ou seja, valores mais negativos no escuro, indicando que elas respiram mais no escuro do que as plantas de sombra. E elas possuem também um ponto de compensação luminoso mais alto do que as plantas de sombra, mostrando de que realmente as folhas se adaptaram ao ambiente ensolarado. Elas são mais espessas, possuem mais
cloroplastos, possuem mais células envolvidas na fotossíntese, possuem mais rubisco também, tá? Então toda aquela estrutura envolvida na fotossíntese vai estar presente na folha que foi aclimatada ao sol. Já a folha de sombra, ela vai ser mais fina, ela vai ter menos células envolvidas na fotossíntese. Por exemplo, o parênquima palissádico dela vai ser menos alongado do que na folha de sol, tá? Qualquer dúvida vocês voltam de novo naquela primeira figura que eu mostrei quando eu comecei a comentar aqui sobre considerações ecológicas. Então é toda uma folha que gasta menos energia ao sol, mas aí quando você coloca ela na alta intensidade luminosa, ela não vai se adaptar àquele ambiente, tá? Então essa linha tracejada indica de que se você começar a manter ela numa intensidade luminosa muito elevada, aquela folha simplesmente não vai conseguir aproveitar toda a luz, e a tendência é que ela sofra danos e que acabe morrendo também, tá? Acabe caindo da planta. Então por que quando eu vou produzindo mudas em ambiente sombreado e coloco elas diretamente no sol, as plantas morrem? Porque as folhas não estão adaptadas àquele ambiente de alta intensidade luminosa, e aí os mecanismos de dissipação de excesso de luz não vão funcionar, então a folha vai sofrer danos, que é chamado de fotoinibição, que daqui a pouco eu explico em detalhe como é que isso funciona. E quando elas sofrem danos, elas geram reações oxidativas, tá? Que acabam provocando morte celular. E até isso é ideal para a planta. É ideal, se a planta ela tem plasticidade para se adaptar a um ambiente ensolarado, é ideal que ela perca as folhas de sombra e produza novas folhas adaptadas. Só que ao fazer isso, você provocou um estresse na planta. O ideal para quem produz mudas em telados é fazer uma transição gradual para um ambiente ensolarado. Então, se está no ambiente, por exemplo, de 10% de luz apenas, coloca depois por alguns dias ou algumas semanas em um ambiente com 30%, depois 50% e por aí vai, né? Até colocar em sol pleno, porque a cada folha nova ou a cada conjunto de folha nova que a planta produzir, elas já vão estar mais adaptadas ao sol. E aí quando você colocar ela no ambiente definitivo, ela já não terá sofrido tanto estresse, né? Já vai estar, inclusive o crescimento dela vai ser bem mais rápido, porque ao perder folhas e até que produzir um novo conjunto de folhas, ela deixou de ter a energia, ou vai ter em menor quantidade o investimento inicial que ela teve de energia para a produção de folhas. As folhas morreram e ela teve que produzir um conjunto novo, ok? Então por isso que é ideal a gente fazer essa transição gradativa, né, para um ambiente mais ensolarado. Bom, então quando a gente compara plantas C4 e C3, as plantas C4 elas tendem a ter uma taxa de fotossíntese mais elevada a partir do aumento da intensidade luminosa. Por quê? Tá? Isso daqui não está muito relacionado com o tipo de fotossíntese, com a parte bioquímica da fotossíntese entre elas. A questão é que, como as plantas C4 possuem mecanismo de concentração de CO2, elas podem, em um ambiente de mais intensidade luminosa, manter, porque no ambiente de intensidade luminosa mais elevado não é apenas a luz que está associada à assimilação de CO2, tá? Se fosse apenas a luz, não existiria uma diferença tão grande entre esses dois tipos de fotossíntese, entre C4 e C3. Acontece que quando se aumenta a intensidade luminosa em ambientes naturais, então outros estresses vêm associados. Por exemplo, quanto mais luz, menos água, temperatura mais elevada. Então tudo isso são fatores que contribuem para que as plantas mantenham os estômatos mais fechados. Só que plantas C4 são mais bem adaptadas a ambientes em que elas precisam manter estômatos mais fechados. Por quê? Porque o mecanismo de concentração de CO2 permite que elas consigam sobreviver ou consigam continuar absorvendo CO2 mesmo a partir do momento em que elas reduzem a abertura estomática. Ok? E a planta C3 não.
a partir do momento que ela fecha estômato para diminuir a perda d'água, ela vai dificultar muito também a entrada de CO2 para a fotossíntese. Por isso que, no caso das plantas C4, elas tendem a ser mais eficientes em ambientes mais luminosos, né? Que, como eu falei, não é um efeito direto da luz, é um efeito de diversos outros fatores ambientais que estão existindo ao mesmo tempo ali. Então, normalmente, né, em locais mais de clima mais tropical, então tende a ter temperaturas mais elevadas, falta d'água, competição por água entre espécies, muitas vezes deficiência nutricional. Então daí, né, tudo isso vai influenciando para que a planta comece a fechar estômatos em locais, né, que tem mais insolação, por exemplo. Então aí quando a gente compara normalmente, tá? Isso vai ter variação, isso aqui são apenas a comparação entre duas espécies, mas na maioria das vezes as plantas C4 tendem a ter uma taxa de fotossíntese mais elevada em ambientes com alta intensidade luminosa. Agora compare aqui o ponto de compensação luminoso. Ele tende a ser um pouco mais alto ou um pouco mais elevado na planta C4 em comparação com a planta C3. Por quê? Isso aqui eu já expliquei lá na bioquímica, mas vou relembrar aqui. É que plantas C4, elas consomem mais ATP por CO2 fixado. Tá? Lembram? Podem voltar depois lá nos ciclos de concentração de carbono, em que a planta C4 ela adicionalmente gasta mais CO2 para ter o mecanismo de concentração de CO2 lá no local de carboxilação da rubisco, que são nas células da bainha do feixe vascular, e daí consequentemente elas vão precisar de mais luz. Tá? Para que serve a luz, né? Voltando lá, lembrando lá das reações luminosas, luz serve basicamente para a produção de NADPH e ATP. Então por isso que elas precisam de mais luz. E aí o ponto de compensação luminoso delas tende a ser um pouco mais alto do que o das plantas C3. Isso é problema? Em ambientes tropicais, luz não é problema, né? Tem luz, aliás, em excesso, então consequentemente ATP não é problema. Tá? Então vocês podem até comparar, né? Elas vão se dar muito melhor, né? Vão fazer muito mais fotossíntese em ambientes com alta iluminação. Tá? Então vamos seguir aqui. Bom, e aí uma outra coisa interessante é que quando a gente compara curvas de resposta à luz em folhas individuais, em ramos e às vezes no dossel inteiro de uma floresta, ou seja, em toda a estrutura mais acima de uma floresta, a gente tem valores bem interessantes que ajudam a entender como é que funciona a fotossíntese a nível de planta, ao invés de entender isso apenas como acontece a nível de cloroplastos ou a nível de folha, né, que foi o que eu venho discutindo até agora. Então, por exemplo, isso daqui é uma espécie de pinheiro, tá? É a Picea sticensis, mas isso aqui serve também para a maior parte das plantas, tá? Quase todas as plantas elas vão ter um comportamento muito semelhante a isso aqui. A diferença que a gente vai ter com relação à taxa de iluminação em que elas vão saturar a fotossíntese, ou com relação aos pontos de compensação luminoso e a taxa de respiração no escuro. Mas apesar dessas variações, eu vou ter figuras, né, mostrando efeitos muito parecidos aqui. Então, por exemplo, essa linha verde, ela mostra acículas individuais. O que é uma acícula? É a folha das coníferas, tá? Porque ela é um pinheiro, é uma conífera, então está aqui um desenho mais ou menos mostrando como é que seria isso. Então, individualmente, as folhas elas vão ter uma taxa de respiração no escuro mais baixa, vão ter um ponto de compensação luminoso mais baixo, mas vão saturar a fotossíntese em uma intensidade luminosa mais baixa. Isso é problema para a planta? Não, porque quando uma folha satura a sua fotossíntese, a luz pode penetrar no interior da copa e passar para as folhas que estão mais abaixo. Tá? Inclusive a arquitetura da copa de uma conífera é exatamente triangular, para que as folhas de cima não sombreiem muito as de baixo. Mas vão ter algumas no interior da copa, né, que a partir do momento em que algumas delas vão estar saturadas, não vão estar conseguindo aproveitar toda aquela luz que está chegando, então a luz vai penetrar no interior da copa e vai
passar a ser utilizada por folhas que estão mais nessa parte interna. E daí quando eu calculo, por exemplo, ou meço, né, a curva de resposta à luz em um galho, por exemplo, ou num ramo inteiro, né, aí a gente vai ter que a saturação ela ocorre numa intensidade luminosa mais elevada, e quando se mede isso no dossel inteiro de uma floresta, aí a taxa de saturação ela ocorre com uma intensidade muito mais alta também. Por quê? Porque aqui você vai estar medindo o conjunto de diversas plantas ao mesmo tempo, né? Então, quando uma sombreia e não consegue utilizar toda aquela luz que está chegando, então parte da luz vai passar para outras plantas que estão ali crescendo próximo a elas, né? E vão passar a absorver aquela luz também. Tá? Até porque, como são plantas de clima temperado, então praticamente a luz não fica bem na parte central, né? Não fica, a intensidade luminosa não fica bem no alto do céu, ela vai ter alguma inclinação. Então, quando uma planta está saturada, a luz pode passar para as que estão ali em volta dela, né? Ou próximo a elas. Ok? Então, esse tipo de resposta em ambientes mais complexos, ele acaba ocorrendo em todos os ecossistemas, tá? Inclusive em ecossistemas tropicais, a gente teria uma situação muito parecida, em que a partir do momento em que algumas folhas se saturam, elas deixam passar luz para que essa luz seja absorvida por folhas que estão mais abaixo. Então, por exemplo, mesmo uma planta com copa mais fechada, ela vai saturar a fotossíntese nas suas folhas, aliás, né, que estão mais na parte de cima da copa, mas as que ficam no interior da copa vão poder aproveitar essa luz. Então, a curva de resposta à luz, quando a gente mede um conjunto mais complexo da planta, né, ela vai ter essa tendência de saturar numa intensidade luminosa bem mais elevada. Isso é interessante porque, por exemplo, como eu mostrei lá aquele equipamento que mede a taxa de fotossíntese em folhas individuais, a gente pode medir aquela taxa de fotossíntese, por exemplo, em uma planta cultivada, né? Uma planta de milho ou de feijão. Ela vai ter um valor limite ali que ela satura. Mas, no geral, se você faz um plantio bem adensado de milho ou de feijão, ou até de espécies florestais, por exemplo, de eucaliptos também, então, basicamente, quanto mais luz fornecer, mais fotossíntese, mais produtividade você vai ter. Porque mesmo que uma folha se sature, as outras vão, né, poder aproveitar ali aquela quantidade de luz. Okay? Então tem quase sempre esse efeito bem linear. Então, quanto mais luz, mais produtividade. Desde, né, que tenha um ambiente com uma alta quantidade de plantas. É claro que se colocar em excesso também, aí começa a ter problemas de competição por luz e por outros fatores ambientais também. Bom, então vamos falar aqui um pouco sobre excesso de energia luminosa, tá? Isso aqui é o caso de uma planta de sombra, mas eu poderia ter esse mesmo raciocínio para uma planta de sol, só que aí a tendência é que o ponto de saturação aqui da taxa de fotossíntese ele seria um pouquinho mais alto, tá, do que isso daqui. Teria uma curva um pouquinho mais alta. Então o que é que está sendo medido aqui? Tá, intensidade luminosa no eixo X, né, fótons fotossinteticamente ativos. E aqui no eixo Y está medindo fotossíntese, mas não pela absorção de CO2. Aqui está sendo medido a taxa de evolução de oxigênio, ou seja, a produção de oxigênio, que, lembrando, né, ocorre lá durante as reações luminosas da fotossíntese. Então, a planta, ela, em intensidades luminosas mais baixas, ela vai simplesmente absorvendo toda a luz que chega, e aí, nesse caso aqui, ela vai produzindo oxigênio, né, de acordo com a intensidade luminosa. Mas chega num ponto em que não adianta fornecer mais luz, porque a planta simplesmente satura o seu processo de fazer fotossíntese. E aí, essa linha tracejada indicaria o seguinte: a partir desse ponto, individualmente, tá? Nesse caso aqui foram medidas em folhas individuais. Então, a partir desse ponto, isso significa que existe excesso de luz. E esse excesso de luz, ele precisa ser dissipado de alguma forma, porque senão ele vai causar problemas para as plantas. Principalmente se elas não forem adaptadas a aquele ecossistema. E aí a gente já viu o seguinte, tá? Eu já comentei sobre o ciclo das xantofilas. Então deixa eu revisar novamente aqui, porque isso é muito importante
para dissipação de excesso de luz. Basicamente, todas as espécies de plantas estudadas até agora, elas possuem esse ciclo das xantofilas. Que xantofilas são carotenoides que vão se convertendo uns nos outros. Então, essa figura que eu já mostrei para vocês, né, durante a parte bioquímica da fotossíntese. Então, como é que acontece, né? Em altas intensidades luminosas, predomina um tipo de carotenoide chamado de zeaxantina. Ele é um tipo de carotenoide que não é muito eficiente durante o processo de transferência de energia. Então ele captura a luz de fótons, se excita, mas não é tão eficiente para passar essa energia de excitação para clorofilas. Ele libera a maior parte dessa energia na forma de calor para a atmosfera. Isso é bom, tá? Em intensidades luminosas altas. Por quê? Né? Vai estar chegando muita luz e mesmo que ele dissipe boa parte dessa energia luminosa como calor, ainda assim vai ter fótons suficientes para ele doar para clorofilas e elas fazerem o processo lá de fotossíntese, né? Fazer toda aquela sequência de doação, né? Transporte de elétrons, né? Troca de energia de excitação, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá nas reações luminosas da fotossíntese. Quando a intensidade luminosa é mais baixa, aí predomina um outro tipo de carotenoides chamado de violaxantina, que é muito mais eficiente para capturar luz e transmitir esses fótons, né, transmitir essa energia de excitação para outros carotenoides e para clorofilas, até que chegue lá no centro de reação dos fotossistemas. Tá? Então, em baixa luz, por exemplo, início do dia, predomina violaxantina em plantas. E daí elas vão sendo convertidas, né, quando a intensidade luminosa vai aumentando, ela vai sendo convertida para anteraxantina, que é intermediária durante o processo de transferência de energia, de excitação, e depois é a xantina, que é a menos eficiente. Tá? Então vocês veem que a única modificação que vão ocorrendo nelas é uma retirada de uma molécula de oxigênio aqui, da violaxantina, e depois retirada de mais um até produzir zeaxantina. E quando a intensidade luminosa volta a ficar mais baixa, né, então depois do meio-dia, por exemplo, aí o processo vai se revertendo até que no final do dia predomina novamente violaxantina. Então é isso que a gente tem aqui nessa figura, tá? Então durante o início do dia, quando começa a aumentar a intensidade luminosa, que é exatamente essa linha vermelha aqui, então a violaxantina, que é muito eficiente durante o processo de transferência de energia, vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque vai sendo convertida em anteraxantina e depois, sequencialmente, em zeaxantina. Então, por volta do meio-dia, né, boa parte da violaxantina foi convertida em zeaxantina e depois, quando a intensidade luminosa volta a baixar, ela volta a predominar novamente. Ok? Então, esses valores variam de espécie para espécie, mas isso é um ciclo muito bem conservado dentro do reino vegetal, porque dissipar excesso de luz é muito importante para que a planta sobreviva em um ambiente. Ok? Então, chegou meio-dia, tem luz em excesso. No início do dia, às vezes tem luz em quantidade muito pequena, né, muito aquém do que a planta poderia utilizar para fazer fotossíntese. Então é aquilo que eu sempre comento, né? As plantas, elas germinam e completam todo o seu ciclo de vida em um mesmo local, e aí elas precisam adaptar o seu metabolismo ao ambiente, já que elas são diferentes dos animais, né? Que se tiver muita luz pode ir para a sombra, né? Ou se tiver pouca luz pode ir para o sol. Então a gente não precisa adaptar o nosso metabolismo, a gente adapta o nosso modo de viver, né? O nosso estilo de acordo com algum recurso ambiental que é necessário para nós. No caso de plantas não, elas basicamente precisam alterar o seu metabolismo. Então um deles, né, e muito importante, é tanto que ele é conservado entre diversas plantas, é o ciclo das xantofilas. Tá? Então eu coloquei aqui que além do ciclo das xantofilas existem outros ciclos envolvendo carotenoides. O ciclo das xantofilas é o que está em vermelho aqui. Então além de plantas, existe ele em algas verdes, algas pardas e diatomáceas também, que são algas unicelulares. Tá? Então é basicamente esse VAZ
né? Ciclo VAZ é exatamente o ciclo de zeaxantina, anteraxantina e violaxantina. Além disso, tá, em plantas existe esse outro ciclo que está mostrado em azul, que não é tão comum quanto o ciclo das xantofilas, mas existe, por exemplo, em plantas de sombra, em plantas de ambiente sombreado, em que existe basicamente a conversão entre esses dois carotenoides também, em que a luteína é menos eficiente para os processos de transferência de energia de excitação e a luteína epóxido ela é mais eficiente. Tá? E ela predomina durante as horas menos iluminadas também, durante o dia. Tá? E a luteína predomina durante os períodos mais ensolarados. Só que isso daqui não às vezes envolve um processo de aclimatação de que nem sempre todas as moléculas de luteína são convertidas em luteína epóxido. Isso depende também do processo de aclimatação. Se você aclimata a planta em um ambiente mais ensolarado, então ela vai tender a, mesmo durante as horas do dia mais escuras, a ter uma predominância de luteína. Se a planta for aclimatada a um ambiente mais sombreado, então ela vai ter uma tendência de acumular em maior quantidade a luteína epóxido, tá? Nesse formato aqui, que basicamente é uma saída de oxigênio também, né? Vocês podem ver que é exatamente desse local aqui. Então isso daqui, além disso, né, existem algas verdes. E em algumas outras espécies que fazem fotossíntese também, existe um outro ciclo muito parecido também para dissipar excesso de luz, envolvendo carotenoides também. Tá? Então aqui eu coloquei em verde mostrando que o papel de carotenoides durante a dissipação de excesso de luz é muito importante. Tá? Exatamente é o principal, né, lembrando lá do que eu falei há um tempo atrás nas reações bioquímicas da fotossíntese, é exatamente a primeira linha de defesa contra excesso de luz. É dissipar excesso de luz na forma de calor. E quem faz isso de forma muito eficiente são os carotenoides. Né? Recebem luz, se excitam e, dependendo da necessidade da planta, liberam novamente esse excesso de energia como calor. Bom, além disso, as plantas conseguem fazer ter outros comportamentos ou ter outros mecanismos para evitar excesso de luz. Por exemplo, movimento de cloroplastos ou orientação de cloroplastos. No escuro ou na luz azul mais fraca, a tendência é que cloroplastos fiquem na superfície foliar. Essas fotos aqui em microscópio que estão sendo mostradas na sequência de A até C, elas são exatamente da superfície de uma folha, mostrando células que fazem fotossíntese. Por que a gente vê células de fotossíntese? Né? Isso eu já comentei na aula anterior, porque exatamente a epiderme é basicamente transparente. O que a gente vê é o verde, é exatamente os cloroplastos que estão nas células abaixo da epiderme. Então, quando a luz está mais fraca, a tendência é que todos os cloroplastos vão para a superfície, a partir do momento que vai chegando luz, eles poderem ir capturando essa luz e ir fazendo fotossíntese. Em uma luz muito intensa, a tendência é que eles fiquem próximos às paredes celulares laterais para que evitem excesso de luz. Então, boa parte da luz vai passar através da célula, que vai ter um grande vacúolo aqui na parte intermediária e vai entrar, né, para as camadas mais baixas da folha. Que seria mais ou menos o que está mostrado aqui nesse esquema. Tá? Então, se a luz está fraca, os cloroplastos eles ficam na superfície, ou aqui abaixo, ou aqui acima também, tá? Para poder capturar a luz o máximo possível, que seria exatamente o que está sendo mostrado aqui na letra A e letra B. Tá? Então, dá para ver cloroplastos porque eles estão exatamente nessa posição aqui. Quando a luz é muito intensa, aí eles vão para a parede lateral. O que está mostrado em azul aqui são os vacúolos. Esse é exatamente o efeito peneira que eu comentei na aula anterior. Então, esse movimento ocorre de forma controlada. Os cloroplastos se movimentam através do citoesqueleto da célula, exatamente, né, porque ocorre esse estímulo luminoso. Chegou excesso de luz, eles passam para aqui. Por quê? Porque essa luz aqui já é suficiente para que eles façam fotossíntese. Ela vai ser refletida internamente aqui na célula, entre paredes celulares, entre outras organelas, inclusive entre outros cloroplastos.
já vai ser mais do que suficiente para fazer fotossíntese. Então, nessa situação aqui, boa parte da luz também vai passar ou para as células que estão mais abaixo, ou inclusive para folhas que estão mais abaixo ainda, né? Então, seria o que está mostrado aqui, né, na letra C. Por que está colocado aqui luz azul fraca e luz azul forte? Isso aqui por enquanto eu não quero discutir, tá? Porque eu vou comentar quando eu falar sobre fotorreceptores na terceira parte da disciplina. Mas é porque essa resposta ela ocorre de acordo com a cor, tá? De acordo com a intensidade luminosa. É uma resposta à luz azul, basicamente. Mas por quê? Tá? Quando o Sol emite muita luz, ela emite muita luz azul, muita luz vermelha, muita luz amarela e por aí vai. Mas o fotorreceptor que percebe isso, ele basicamente percebe a luz azul. Tá? Então, para efeitos ecológicos da planta em ambiente natural, isso não tem problema. Mas aí depois eu explico o papel, né, qual que é o fotorreceptor que percebe essa luz, né, que aí é um fotorreceptor específico. Mas basicamente o que é importante aqui, por enquanto, é que quando a luz é forte, os cloroplastos se movimentam lateralmente, né, para evitar excesso de luz. E quando a luz está mais fraca, eles vão para um local exatamente para capturar mais luz. E aí, consequentemente, nessa situação que está aqui à esquerda, que seria a esquerda também no slide anterior, as células que ficam abaixo vão receber muito pouca luz, né? Vai ser muito raro alguns fótons, né? Os fótons que vão passar para as camadas mais abaixo vão ser em uma quantidade muito pequena, né? Okay? Então esse movimento é bem importante para dissipar excesso de luz. Se a planta consegue dissipar excesso de luz, aí a gente vai ter uma situação parecida com o que está mostrado aqui na letra A, em que em condições favoráveis, em condições ambientais mais favoráveis, a gente tem o seguinte: a linha em azul mostra fótons absorvidos, ou seja, fótons que chegam na superfície foliar. Na linha em vermelho mostram fótons dissipados. Então, no início do dia, quando está mais escuro, existe pouca dissipação de fótons. Por quê? Porque quase todos eles que estão chegando estão sendo utilizados nas reações luminosas da fotossíntese, né, em todos os processos bioquímicos lá. Quando a intensidade luminosa passa a ficar muito alta, aí já passa a ter um aumento na dissipação, né, de fótons. Você vê que a linha vermelha vai aumentando aqui e ela é máxima por volta do meio-dia. Então, aí no caso dos fótons envolvidos nas atividades fotoquímicas, eles vão saturando, né? Eles vão ter um limite máximo aqui. Por quê? Porque aí a partir desse ponto aqui não adianta aumentar a intensidade luminosa, porque a fotossíntese ali naquela folha foi saturada já. Mas aí isso não é problema para uma planta, né? Porque quando as fotossíntese numa folha se satura, os fótons que são dissipados podem ser capturados por folhas que estão mais abaixo. Então, em condições ambientais normais, se a planta é adaptada a um ambiente, por exemplo, né, a coitada da planta está ali a meio-dia tomando muito sol, mas se ela é adaptada àquele ecossistema e se as condições ambientais estão boas, por exemplo, tem água disponível, tem nutrientes disponíveis para a planta, ela consegue lidar muito bem com aquele ambiente, porque se uma folha individualmente não está conseguindo fazer toda a fotossíntese que ela poderia fazer com os fótons que estão chegando ali, as folhas que estão mais abaixo vão conseguir absorver, né? Então basicamente a planta vai crescer em função da intensidade luminosa. Só que se tiver alguma condição de estresse ambiental, que seria o que está mostrado aqui na letra B, aí a gente teria uma situação mais extrema de que todos os fótons que atingem as folhas, eles precisam ser dissipados, né, de alguma forma. Pode ser através de calor, através dos carotenoides, né, por exemplo, ciclo das xantofilas lá. Pode ser por movimento de cloroplastos, pode ser por movimentos de folhas, né, que eu já comentei na aula anterior. Então as folhas fecham, né, de acordo com a intensidade luminosa muito alta, ou por algum outro fator, né, que possa ocorrer. Né, mas a questão é que se tiver algum estresse, por exemplo, faltou água, não tem como a planta utilizar todos os fótons, ela vai ter que dissipar, porque ela vai fechar estômatos para economizar, né? Se for um estresse hídrico muito severo, ela vai ter que fechar estômatos. Então, se fecha estômatos
em quantidade muito intensa, né, se os estômatos ficam muito fechados, ela não vai conseguir absorver CO2 para as reações bioquímicas da fotossíntese. Então a luz que foi capturada não vai poder ser utilizada nas reações luminosas da fotossíntese. Ela vai ter que ser dissipada de alguma forma, né? Não adianta a planta, até porque a planta já vai ter saturado a produção de ATP e de NADPH, que não vão poder ser utilizados porque não tem CO2. Então a única alternativa, né, é dissipar esse excesso de luz, tá? Então o que a gente tem aqui na situação B é um processo chamado de fotoinibição, que eu não gosto muito desse nome não, porque ele engana um pouco, que ele significa inibição da fotossíntese por excesso de luz. Mas só é inibição da fotossíntese por excesso de luz se as condições ambientais forem estressantes ou se a planta não for adaptada àquele ambiente, né? Por exemplo, eu trago uma planta de clima temperado que só consegue viver em clima temperado e tento cultivar ela em clima tropical. Então, com certeza, ela vai sofrer fotoinibição. Mas o problema não foi o ambiente, foi que a gente tentou introduzir uma planta que é adaptada a um outro ambiente, né, e cultivar ela ali. Ok? Então, aqui tem um exemplo, né, de autossombreamento dessas linhas aqui, de 1 até 7. Isso daqui significa folhas. Essa aqui é da Quercus coccífera, tá? Em uma folha 1 é a folha que está mais externa, tá na parte mais externa da copa da planta. Então a folha 3 está um pouco mais interna, até a folha 7 que está na parte bem mais interna da copa. E aí vocês observam que por volta do meio-dia ocorre uma redução na taxa de fotossíntese. Por quê? Porque nessa situação ambiental aqui, a planta estava começando a sofrer por falta d'água. Tá? Então por que ocorre essa redução, né? Você vê que aqui é fotossíntese no eixo Y e aqui tem hora do dia no eixo X. Então a fotossíntese está reduzindo-se nas horas mais quentes do dia, não por causa da falta de luz, até porque tem luz em excesso, né? O problema aqui é que, como está diminuindo a quantidade de água do ambiente, então a planta tem que começar a fechar estômatos, né? Lembrando lá em relações hídricas, eu falei que estômatos se fecham de acordo com a umidade do solo, de acordo com a umidade do ar e de acordo com a temperatura. Tudo isso tende a acontecer ao mesmo tempo por volta do meio-dia. E aí, se elas vão fechando os estômatos, elas vão diminuindo também a fotossíntese. Mas a fotossíntese da folha de sol, ela é mais intensa do que das folhas que ficam mais na parte interna da copa, né? Você vê que ainda assim tende a ser mais alto. Só que as folhas mais internas, elas não precisam de fechar tanto ou diminuir tanto a fotossíntese dela nas horas mais quentes do dia, porque já vão estar chegando, né, elas já vão estar num ambiente diferente, né, já vão estar bem na parte mais interna da copa, que tende a ter mais umidade. Então aí esse efeito ambiental da umidade na abertura estomática é menor, além do que o efeito da temperatura é menor também, porque elas vão estar mais sombreadas, né, e já vai estar chegando pouca luz, então elas também não precisam, né, fechar tanto os estômagos, porque a quantidade de luz que chega já é pequena, já é suficiente para que elas façam as reações bioquímicas da fotossíntese, mesmo chegando pouca luz, né, basicamente, tanto nas horas de iluminação menos intensa, até nas horas de iluminação mais intensa. Então esse daqui seria esse efeito que tem aqui nessa planta, seria um intermediário entre esse que eu mostrei, entre essa figura A e figura B, em que ela teria que dissipar mais luz nas horas mais quentes do dia. Então essa linha em laranja, ela seria mais ou menos assim. Essa linha em laranja seria mais ou menos assim, e aí consequentemente a linha em vermelho teria que ser mais alta, tá? Ela teria que, já que ela está fechando estômatos e está fazendo menos fotossíntese, então ela tem que dissipar mais luz. Se ela não conseguir dissipar mais luz, ela não vai sobreviver naquele ambiente. Então isso significa que ela não é adaptada àquele ambiente, então ela vai acabar morrendo, né, se ela não conseguir produzir um conjunto de folhas adaptadas ali àquela situação. Tá. Então, com relação à fotoinibição, nós vamos ter elas de dois tipos.
tá? Comparando com condições ótimas para a fotossíntese, que é o que está mostrado aqui na linha em preto, a gente vai ter um tipo de fotoinibição chamado de dinâmico, que ele basicamente envolve dissipação de excesso de fótons como calor. Então daí os carotenoides têm um papel muito importante aqui. Quando eu comparo, por exemplo, os fótons que estão sendo absorvidos, aqui só no caso absorvidos, tá? Porque o que está sendo absorvido é diferente do que chega lá na superfície foliar, tá? Isso pode variar um pouquinho. O absorvido é exatamente o que foi capturado pelas estruturas da folha. De acordo com... Então, o que está sendo absorvido, né, de acordo com a produção de oxigênio, que ocorre lá nas reações luminosas da fotossíntese, né, a gente já comentou isso aqui. Então, por exemplo, a tendência é que a eficiência fique um pouco mais baixo quando a planta precisa dissipar fótons como calor. Por quê? Né? Porque exatamente boa parte da energia luminosa que está sendo absorvida, ela está sendo enviada novamente para o ambiente através de calor, através dos carotenoides, que absorvem os fótons, se excitam, não transmitem com tanta eficiência para as clorofilas, né? Eu mostrei lá o ciclo das xantofilas, mostrei o papel da luteína também nas plantas de sombra, né? Aquele outro ciclo que envolve também carotenoides. Então aí isso diminui a eficiência de produção de oxigênio. Só que pode ser, aliás, a tendência é que a saturação ocorra na mesma... ocorra saturação, aliás, em um nível muito parecido com o das condições ótimas, só que necessitando, né, no caso, de mais luz. Então, como esse tipo de fotoinibição aqui, ele ocorre apenas para dissipar excesso de luz, ele ocorre apenas como o primeiro mecanismo de proteção contra excesso de luz, né, a primeira linha de defesa, que eu já comentei isso aqui, né? Então, ele não traz muito problema para a planta. Ela constantemente, durante o dia, ela vai estar passando por isso. Então, muitas plantas, por exemplo, por volta do meio-dia, mesmo tendo luz suficiente, elas podem sofrer um processo de fotoinibição dinâmica, porque vai aumentar a temperatura foliar, a umidade vai ficar mais baixa, né? Então a tendência é fechar estômatos, e aí, como não dá para aproveitar toda a luz que está chegando ali, o ideal é dissipar o excesso de luz. Já um outro tipo de fotoinibição, chamado de fotoinibição crônica, aí ele é mais complicado, porque ele envolve danos na maquinaria fotossintética. Então é o que ocorre, por exemplo, na proteína D1 do fotossistema 2. Qualquer coisa, vocês voltam, né, em alguns slides anteriores, eu mostrei que a proteína D1, aliás, né, faz parte de toda a montagem da maquinaria fotossintética do fotossistema 2. E quando ela sofre danos, ela desmonta a estrutura do fotossistema 2. Então isso significa que a planta não consegue mais fazer reações de transferência de elétrons, né? Então simplesmente vai chegar a luz, vai ser refletida ali naquela folha e não vai poder ser utilizada nas reações luminosas da fotossíntese. Muitas vezes isso daqui é intencional, tá? Pela planta. Se está chegando muita luz, se ela não consegue ser dissipada através dos carotenoides, se o movimento de cloroplastos não está dando conta, se o movimento de folhas e também os mecanismos de proteção contra espécies reativas de oxigênio, que eu comentei também lá na parte bioquímica da fotossíntese, não estão conseguindo dissipar aquele excesso de produtos tóxicos, então o ideal é desmontar mesmo a maquinaria fotossintética. E daí, né, o dano ocorre exatamente na proteína D1, porque a partir do momento em que ela se danifica, ela desmonta toda a estrutura do fotossistema 2. E aí a planta paralisa, né, o processo de transferência de elétrons. Por isso que ele é muito mais complicado, ele envolve uma redução muito mais intensa, tanto na taxa quanto na saturação da fotossíntese, de acordo com a luz. Ocorre em condições ambientais muito estressantes, por exemplo, falta d'água durante muitos dias, que pode causar muito problema para a planta. Então, se ela passou algumas semanas, por exemplo, sem água, o ideal é realmente evitar essa absorção de luz, porque ela vai ter que passar vários dias com os estômatos fechados, né? Então vai ter que simplesmente não absorver luz naquela condição, senão isso seria muito problemático, né? Isso poderia causar danos oxidativos, por exemplo, na sua
em todas as suas estruturas celulares, ok? Então isso é intencional muitas vezes. E quando acontece a fotoinibição crônica, ela demora mais a ser revertida, tá? Então isso dura algumas semanas ou até alguns meses, até que a planta consiga montar novamente toda a sua maquinaria fotossintética, porque não é 100% dela também que é desfeita, né? Vocês podem ver que mesmo na saturação aqui ainda ocorre alguma produção de oxigênio, ou seja, ainda está ocorrendo alguma fotossíntese ali, mas até ela voltar a ter a capacidade inicial que ela tinha de assimilar CO2 e de produzir oxigênio, que é o que está sendo medido aqui, aí ela vai demorar alguns dias, porque ela sofreu muitos danos, tá? Na parte de reações luminosas da fotossíntese. Então isso é uma situação extrema. Pode ocorrer no caso de plantas que não são adaptadas a alguns ecossistemas. Por exemplo, você traz uma planta de ecossistema mais sombreado ou de um ambiente mais sombreado dentro do mesmo ecossistema e coloca ela em sol, ela pode sofrer essa fotoinibição crônica. Ou então um estresse ambiental muito severo, um ambiente com alta salinidade, um ambiente com falta d'água durante muito tempo, né? E aí a planta precisa se adaptar dessa forma para evitar danos maiores para toda a sua estrutura celular, tá? Que está presente ali na folha. Bom, então a gente fica por aqui por enquanto. Na sequência, né, eu vou comentar mais algumas características ligadas a considerações ecológicas de plantas com relação à fotossíntese. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.